Boa tarde, turma. Traremos para vocês o assunto de fenomenologia. Antes de mais nada, queremos apresentar o nosso grupo. Somos da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, UFDPAR, campus Ministro Reis Veloso, curso de Administração, disciplina de Filosofia, professora doutora Socorro Bezerra, e o nosso grupo é composto por mim, Bruno César, Germano, Yasmin Santos, Irã Oliveira, Cauane, Maírla e Vitor Hugo. Bom, pessoal, meu nome é Bruno e irei falar sobre o conceito de fenomenologia e o seu contexto histórico. Para adentrarmos o assunto, precisamos entender o conceito sobre o que é fenomenologia. Fenomenologia é o estudo de um conjunto de fenômenos e como se manifestam, seja através do tempo ou do espaço. É uma matéria que consiste em estudar a essência das coisas e como são percebidas no mundo. Vimos então que fenomenologia é o estudo ou a ciência dos fenômenos. Mas o que seriam esses fenômenos? Há uma diferença entre o uso do termo fenômeno de um modo geral e nas ciências naturais, e também em relação à fenomenologia. O termo fenômeno costuma ser utilizado para descrever um acontecimento ou a um fato. E muitas das vezes ele pode ser empregado em relação a fenômenos naturais, como por exemplo o vulcão em erupção, e também pode ser empregado no sentido de fenômenos paranormais. Em ambos os casos, pode se relacionar a algo que aconteceu ou algum movimento que altera o habitual. Em fenomenologia, esse termo tem um conceito diferente, um conceito bem distinto, que significa aquele que aparece pelos sentidos ou pela consciência, ou seja, o entendimento de fenômeno em fenomenologia adquire o sentido de experiência ou modo como a coisa é experimentada, é captada ou percebida numa situação específica. Nesse sentido, um mesmo fato pode possibilitar diferentes entendimentos para distintas pessoas e em diferentes situações. Nós podemos dizer que a grande intenção da fenomenologia é a descrição do aparecer das coisas, tendo como ponto de partida a sua reflexão à existência humana, seja singular ou subjetiva, voltando-se para o que é realmente captado pela experiência em seu modo de captar, descrevendo o que se passa justamente do ponto de vista daquele que experimenta uma situação concreta. É como disse Maurice em Fenomenologia da Percepção em 2018. A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Ou seja, a fenomenologia é comumente relacionada como um retorno ao mundo da vida, sendo assim uma filosofia da vivência e do inacabamento, que retorna à experiência vivida, ao invés de se focar para o mundo das teorias ou da metafísica, voltando-se, portanto, ao fenômeno enquanto experiência originária, captação e percepção de uma pessoa. E quando a gente começa a analisar o contexto histórico da fenomenologia, a gente observa que a influência da fenomenologia de Edmundo Husserl, nascido em 1859 e vindo a falecer em 1938, foi tamanha que hoje se tornou difícil avaliá-la em toda a sua extensão e profundidade. A recepção de sua obra começou pouco antes da Primeira Guerra Mundial, que teve certo apogeu na década de 1920. Nessa época surgiram escolas que desenvolveram alguns aspectos de sua concepção, como é o caso da ontologia existencial de Martin e a ética dos valores de Max Scheler. Ou seja, a fenomenologia surgiu no início do século, na Alemanha, por Edmundo Husserl, que recebeu influência do pensamento de Platão, Descartes e Brentano. Após seu encontro com Brentano, Husserl entregou-se à análise de uma psicologia descritiva dos atos que constituem os objetos matemáticos, adaptando o método da análise, o que indicava em uma nova concepção da subjetividade. O fato de Husserl ter em vista a todo momento a subjetividade transcendental, correspondente à tarefa da investigação fenomenológica da constituição de toda a validez ôntica, mostrou que o problema consistia em rever e tornar possível a filosofia e a ciência humana, repensando seus fundamentos. Podemos afirmar, então, que a fenomenologia de Husserl ganhou impulso no final do século XIX e início do século XX, durante a crise do subjetivismo e do irracionalismo. A fenomenologia é uma meditação lógica, ultrapassando as próprias incertezas da lógica por meio de uma linguagem livre, em que se exclui a incerteza. Foi contra uma etapa do pensamento ocidental, contra o psicologismo e contra o pragmatismo, que a fenomenologia se refletiu.
Boa tarde, pessoal. Eu sou Maírla e eu vou falar um pouquinho sobre a vida do Edmundo Husserl. Edmundo Husserl nasceu em 8 de abril de 1859 em Projóvio, Tchequia. Ele faleceu em 27 de abril de 1938 em Friburgo, Alemanha. Seu nome completo era Edmundo Gustav Albrecht Husserl. Ele foi matemático e filósofo. Ele estabeleceu a escola da fenomenologia. O pensamento russo influenciou profundamente todo o cenário da filosofia do século XX e XXI. Ele formou-se em filosofia na Universidade de Viena. Apesar de ter nascido em uma família de origem judaica, em 1886, Husserl foi batizado como luterano, que é uma religião que defende a salvação pela fé. Ele estudou matemática por meio de Leo Königsberg e filosofia a partir das ideias de Frank Brentano e Carl Stumpf. Leo Königsberg foi um matemático alemão. Frank Brentano foi um filósofo e psicólogo alemão, fundador da psicologia do ato. Os fenômenos psíquicos constituem atividades não conteúdos. Carl Stumpf foi um filósofo e psicólogo alemão. Husserl ensinou filosofia como privatizante, professor não remunerado na Universidade de Heidelberg, em 1887. Ele foi professor na Universidade de Gótica em 1901, depois na Universidade de Friburgo, Alemanha, em 1916. E ele só se aposentou em 1928. Teve duas palestras memoráveis, uma em Paris, em 1929, e outra em Praga, em 1935. Por conta das leis racistas do regime nazista de 1933, tiraram sua situação acadêmica e privilégios. Depois desse fato, ele morreu de uma doença em Friburgo. Para Husserl, segundo o método da fenomenologia que ele desenvolveu, o mundo só pode ser compreendido a partir da forma como se manifesta, ou seja, como aparece para a consciência humana. Não há um mundo em si e nem uma consciência em si. A consciência é responsável por dar sentido às coisas. O conhecimento que tem o ponto de partida, os fenômenos das coisas, é tido como fenomenológicos. Husserl afirma o protagonismo do sujeito perante o objeto, já que cabe à consciência atribuir sentido ao objeto. Os fenômenos são manifestação da consciência, e o conhecimento é conhecimento de si. Para Husserl, sujeito e objeto é uma e a mesma coisa. Agora eu vou passar a palavra para Yasmin, que ela vai falar um pouquinho sobre as obras de Husserl. Meu nome é Antônia Yasmin e eu vou falar sobre as obras de Edmund Husserl. Edmund Husserl é o grande expoente e fundador da fenomenologia. Edmund Husserl é o grande expoente e fundador da fenomenologia. Suas principais obras foram Investigações Lógicas, Ideia para uma Fenomenologia Pura e Lógica Formal e Transcendental. As investigações de Husserl procuram recuperar um sentido original daquilo que os leigos nomearam como fenômeno, ou seja, como aquilo que se mostra. Husserl estudou inicialmente matemática. Alguns anos após a publicação de sua principal obra, Investigações Lógicas, Husserl elaborou alguns conceitos-chave que o levaram a afirmar que, para a estrutura da consciência, seria necessário distinguir entre o ato da consciência e o fenômeno a qual ele é dirigido. O conhecimento das essências seria possível apenas se colocarmos entre parênteses todos os pressupostos relativos à existência de um mundo externo. As suas principais obras foram sobre o conceito de números, análises psicológicas, filosofia da aritmética, pesquisas lógicas. Segunda parte, investigações sobre fenomenologia e a teoria do conhecimento, ideias para uma fenomenologia pura e filosofia fenomenológica. Primeiro livro geral, Introdução à Fenomenologia, palestras
sobre fenomenologia da consciência do tempo interior. A sua última obra foi A Crise das Ciências Europeias, e Fenomenologia Transcendental foi a sua última obra. Olá pessoal, meu nome é Iran. Primeiramente, boa tarde a todos. E eu estarei aqui ministrando um pouco sobre a filosofia de Edmund Husserl para vocês. Como falado anteriormente, os fenômenos designam toda forma de aparição ou manifestação, tendo em vista que todo estudo que tem como ponto de partida os fenômenos são entendidos como fenomenológicos. Na filosofia de Husserl, ele afirmava que o protagonismo estava relacionado entre sujeito e objeto, porque era a partir do sujeito, com a sua característica racional, que ele ia dar uma consciência a esse tal objeto, certo? Agora vamos partir para os objetivos da teoria de Husserl, que a gente pode resumir basicamente em 2 pontos, na quais são: o primeiro ponto a ser abordado é a reformulação da filosofia, estabelecendo a fenomenologia como um método fixo, sem que ela tivesse uma relação com outra teoria positivista. E o outro ponto a ser citado era que Husserl queria dizer que os fenômenos são manifestações que só possuem um sentido quando interpretadas pela consciência. Boa tarde, meu nome é Cauane Gomes e eu vou apresentar para vocês o tema de Desafios para a Fenomenologia e Psicologia. Bom, desafios para a fenomenologia. Depois de 1900, a filosofia foi desafiada pelas ciências empíricas nos meios acadêmicos. Os docentes de filosofia nas faculdades tentavam recuperar seu papel de liderança no mundo do saber. Nesse contexto, Husserl quer consolidar a filosofia no status de ciência fundamental. E o que seria a ciência fundamental? A ciência fundamental, ela estuda como o mundo e as coisas são ou funcionam. Não tem, em primeiro momento, uma aplicação perceptível. A pesquisa que é feita pela ciência fundamental, ela se dá pela descoberta para entender melhor o universo em que vivemos. E esse fundamento, ao contrário do que acontece nas ciências empíricas, não deveria situar-se na empiria como a priori último, mas na consciência transcendental. E o que seria a empiria? Bom, a empiria é um fato que se apoia somente em experiências vividas, na observação de coisas e não em teorias e métodos científicos. Empírico é aquele conhecimento adquirido durante toda a vida, no dia a dia, que não tem comprovação científica. Por isso, a filosofia fenomenológica é, em todos os sentidos, a única ciência absolutamente rigorosa, pois fornece a si própria os seus fundamentos e os de todas as outras ciências. Fenomenologia e psicologia. Bom, a relação entre psicologia e fenomenologia foi um tema relevante na obra do filósofo alemão Edmund Husserl. A psicologia foi uma das disciplinas mais abordadas em seus escritos, tornando possível a fundação de uma nova corrente, a designada psicologia fenomenológica. A fenomenologia surge como proposta de nova filosofia, uma filosofia de rigor. Essa nova filosofia surge da inquietude de Edmund Husserl em relação à postura adotada pela psicologia naquela época. Nos fins do século XIX, a psicologia gozava de grande prestígio e tendia a converter-se na chave de explicação da teoria do conhecimento e da lógica, retirando essas disciplinas do campo da filosofia. Contra essa orientação, opôs-se o pensador Edmund Husserl, formulando o método fenomenológico e dando origem a um movimento em torno do qual gravitaria considerável parcela da filosofia do século XX.
cujas influências se estenderam a todas as áreas das ciências humanas. Russell criticava o chamado psicologismo, que se apresentava como fundador das bases de explicação de toda a ciência. O filósofo se posicionava de forma antagônica e construía sua argumentação a partir de indagações. Nas palavras de Russell, o psicologismo não consegue resolver o problema fundamental da teoria do conhecimento, ou seja, o problema de como é possível alcançar a objetividade, ou em outros termos, como é possível que o sujeito cognoscente alcance com certeza e evidência uma realidade que lhe é exterior e cuja existência é heterogênea à sua. Olá, boa tarde. Eu me chamo Germano e irei concluir a apresentação. Boa tarde, eu me chamo Germano e vou dar conclusão ao assunto de fenomenologia. O enfoque fenomenológico compreende o humano enquanto ser no mundo, na situação de estar lançado sendo presente e presença. A presente abordagem possibilita-nos ser no modo do crescimento pessoal e profissional, sobretudo a compreensão do ser em sua subjetividade enquanto ser existencial, valorizando-o e se permitindo ser presença no lidar com o outro, considerando em sua vivência o seu modo, o ser em si. Edmundo Husserl, ele é o fundador do movimento fenomenológico, uma nova filosofia atrelada a uma palavra já antiga, a ontologia, que é nada mais que um ramo da filosofia que se propõe a estudar a ciência do ser como uma disciplina distinta. A ontologia, ela é o ramo da filosofia que estuda a natureza do ser, da existência e da própria realidade. A palavra ela é formada do grego ontos, quer dizer ser, e logia, quer dizer estudos. Ela engloba as questões gerais relacionadas ao significado do ser e da existência. Bom, essa fenomenologia naturalizada, criada por Husserl, pretendia fundamentalmente compreender a relação entre o sujeito e o mundo. Ela estudava como a consciência constituía ou retirava as coisas da realidade. Buscava esclarecer como a essência dos fenômenos surgiam na consciência e entender que a consciência era parte da natureza. Para Husserl, tais fenômenos podem ser produtos com origem na nossa imaginação ou no mundo natural. Esse método é uma espécie de conclusão ao estudo da realidade e objetivismo da consciência e da natureza. Bom, pessoal, essas são as nossas referências bibliográficas que usamos para a apresentação do nosso trabalho. Esperamos que todos tenham gostado. Muito obrigado. Olá, meu nome é Vitor Hugo Lima e eu vou falar sobre as 3 questões sobre fenomenologia.